Porque quando você pensa no FAP, pode pensar como se fosse um grande algoritmo. Mês a mês, a empresa declara informações relacionadas à folha de pagamento, relacionadas às contribuições previdenciárias, e mês a mês essas informações são capturadas pelo portal. Ao final desse período, existe um processamento, né, desse algoritmo e é calculado qual será o índice para cada um desses estabelecimentos, incluindo também esses eventos que ocorrem, né? Então, os eventos lá B91, 92, 93, 94. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando, então, essa live. Mais um trabalho promovido pela FECONTESP, em parceria com os nossos colegas, o Dr. Tiago e a doutora Miriam, que vão estar conduzindo, falando, né, um pouquinho sobre um assunto de muita importância, que é sobre o FAP, né, o fator previdenciário, que impacta significativamente as contribuições previdenciárias das pessoas jurídicas, sendo que o prazo está estreito, os doutores logo estarão falando um pouquinho mais sobre isso, porque ele vai influenciar ou impactar no próximo ano, né? Então, nós temos aqui 2 convidados especiais, nós já falamos. Então, nosso objetivo, a federação, é sempre capacitar e informar os nossos profissionais para melhor prestar um serviço com qualidade e com informações atualizadas. E nesta tarde, então, nós vamos deixar a palavra aí para o doutor Tiago e também a doutora Miriam, que é da AG, né, Capital, que tem uma expertise nesse segmento e trouxeram para nós, através dos contatos aí com a nossa comissão, nossos diretores, o Silvio e também o Rodrigo, que nós acabamos acampando, então, né, esse trabalho para divulgar e, assim, atender melhor nossos clientes. Doutor Tiago, por favor, com a palavra, então. Perfeito, obrigado aí, Itelvino, Rosilda, pelo convite, né? Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui diretamente a partir do canal da Federação, e espero que a gente faça aí uma boa live aí, e informem a todos aí sobre a importância, né, nesses poucos dias aí que restam do mês de novembro, para que a gente possa realizar aí e se movimentar com os clientes e parceiros com relação à contestação do FAP de 2022, né, do fator acidentário de prevenção do ano de 2022. Então, vamos deixar a apresentação para a doutora Miriam, e logo em seguida vocês vão conduzindo a fala ali. É um bate-papo, né? Não se trata de um curso, mas é de um alerta muito importante, com algumas dicas e alguns questionamentos, né, que vão surgir no decorrer aqui da live e que vão trazer o esclarecimento de dúvidas e também auxiliar aí nos procedimentos a serem adotados. Perfeito, Itelvino. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Meu nome é Miriam Moretti, eu sou gerente técnica aqui na AG Capital e sou eu que estou aqui na linha de frente para ajudar os clientes com essas questões de FAP, que a gente sabe, né, que não é simples para quem está ali no dia a dia do escritório de contabilidade ou que está lá no departamento pessoal interno da folha de pagamento, a gente sabe que não é fácil. Então, eu estou aqui para auxiliá-los, tenho certeza que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ser esclarecedor. E ainda há tempo, né? Apesar do tempo ser curto, né? Já estamos aí no dia 16 de novembro, mas ainda há tempo, ainda há solução. Então, tá bom. Então, acho que devolvendo a palavra aí ao doutor Tiago, que vai trazer, então, né, essas explicações básicas, por que desse prazo, a importância, né? E por que as empresas devem analisar e verificar se deve contestar ou não, né? E isso acho que é o que mais se perguntam, né? Tá bom, Fábio, eu devo aceitar aquele fator que está lá? Eu posso fazer alguma coisa? Quem determina? Ou a empresa, ou é o setor, ou é eles que dizem? Então, acho que isso o doutor vai trazer essas explicações para a gente aí. Perfeito, é isso mesmo. Acho que vale a pena explicar aí um pouquinho da história da AG Capital, né? A gente está atuando aí já há 11 anos, indo para o 12º ano de mercado, especificamente na análise de oportunidades tributárias sobre folha de pagamento, e o fator acidentário de prevenção é uma delas, né? Que vai ser objeto aqui da live, que esse ano, no ano de 2021, existe um serviço, né, que é possível de ser realizado pelas companhias de forma bastante automatizada, né, através de software, através de tecnologia proprietária, a contestação administrativa do FAP de 2022, né?
O FAP, aí fazendo um pouquinho do histórico, né, o fator acidentário de prevenção, é um índice que é aplicado aí nas folhas de pagamento das empresas, é multiplicado pela alíquota RAT, né, então o valor que se paga ele é derivado do RAT ajustado, da alíquota RAT ajustada pelo índice FAP, é um multiplicado pelo outro, né, e é aplicado diretamente aí na folha das empresas, né, então aplicado diretamente na massa salarial. Então, pode representar aí um aumento bastante significativo nos recolhimentos mensais das companhias que não se atentam às possibilidades aí disponíveis para redução desse índice. Então, a gente vai fazer aqui uma questão de série de perguntas, tá, pessoal? Consolidamos aqui perguntas dos principais clientes e dos principais parceiros da AG Capital e que podem nortear aí algumas dúvidas que também vocês possam ter, né? Então, eu vou começar aqui perguntando a Miriam, né? Miriam, quais são os indicadores levados em consideração para análise do índice FAP? Né? O porquê que é divulgado lá no portal FAP Web e o que é analisado? Perfeito, Thiago. Acho que é uma boa pergunta aí para a gente iniciar, né? Entendendo qual é a base de cálculo, né, que eles levam em consideração para calcular esse índice, né? Basicamente são 4, né? Nós temos a questão da frequência, temos a questão da gravidade, né? Então, a frequência, a quantidade de vezes em que temos acidentes de trabalho, seja eles com morte ou não, a gravidade desses acidentes, se temos algum com, por exemplo, invalidez, seja ela permanente ou temporária, qual o custo desses acidentes, né? Então, vejam que tudo isso envolve o quanto, no fim das contas, o INSS vai desembolsar com benefícios, né? E também a taxa de rotatividade da empresa, né? Porque uma vez que, a depender o empregado não tem muito tempo dentro da empresa, não é possível mensurar se aquela empresa ela está prevenindo acidentes ou não, porque às vezes nem dá tempo, né, do empregado permanecer na empresa o tempo suficiente do desempenho das atividades refletir em algum acidente de trabalho ou não. Então, basicamente, são esses os índices, os indicadores, Thiago. Frequência, gravidade, custo e taxa de rotatividade. Perfeito. Mas para a composição desses indicadores aí, são diversos componentes que são colocados, né? É interessante aí a gente comentar que o período base, né, do FAP de 2022, ele foi divulgado em 2021, mas utiliza aí os anos de 2019 e 20, né, como período base de avaliação. Então, todas as ocorrências que aconteceram em 2019 e 2020 são processadas pelo portal FAP Webs, divulgado em 2021 para ser utilizado em 2022. Né? E esses são as ocorrências que podem ser questionadas, né? Então, o FAP, na verdade, que é o fator, né? Ele pode afetar, né? Que nós temos hoje aquele percentual de 1, 2 e 3, ele pode até dobrar de percentual, né? Também pode reduzir, é verdade, mas de acordo, então, com o fator previdenciário, se tiver muito acidente, ele pode dobrar, né? Ao invés de eu pagar 3, eu estar pagando o dobro, né, da alíquota para o que é um risco do acidente de trabalho lá, né? Em função do fator, né? É isso mesmo, Etelvino. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, né? Nós temos, de um lado, o RAT, que é o risco ambiental do trabalho, que é aquela alíquota de 1, 2 ou 3%, conforme o KNAI preponderante da empresa, e que ela é, no fim das contas, majorada ou reduzida pela metade de acordo com o índice FAP, que é o objeto aqui da nossa live, né? Então, vamos imaginar o seguinte, uma empresa da construção civil. Então, é uma empresa que, em virtude do seu segmento, ela está mais propensa a acidentes de trabalho. Então, o KNAI preponderante dela vai corresponder a uma alíquota RAT de 3%. Então, vamos supor o seguinte, vamos fazer 2 cenários, né? O mais positivo e o mais pessimista. Um cenário positivo, onde ela investe muito em saúde e segurança do trabalho, e ela conseguiu reduzir a zero esses acidentes, ela não tem uma taxa de rotatividade alta, enfim, um cenário totalmente otimista. Ela pode ter um índice FAP de 0,5 ponto. Então, quando a gente multiplica 3 por meio, a gente vai ter uma alíquota final de 1,5.
mas o contrário também é verdadeiro. Como o FAP vai de meio ponto até 2, ela pode sair de um extremo e ir para o outro. Então, saindo do cenário otimista de meio ponto, ela pode ir para um cenário muito pessimista de 2 pontos. E aí, multiplicando 3 por 2, a gente vai ter uma alíquota final de 6. Então, veja a diferença, né? De 1,5 eu pulo para 6. Então, por isso que é muito importante estar atento aí à divulgação desses índices e contestá-los, né? Porque é bastante comum a gente encontrar erros, né? Nesse cálculo e aí conseguir reduzir aí a contribuição da empresa. Miriam, seguindo essa linha aí que você está comentando, né? Até para que o público entenda, né? Vou fazer uma pergunta aqui: se a quantidade de acidentes em relação ao número de funcionários é por filial, né? Por estabelecimento. Existe uma distinção entre matriz e filiais? Como é que é feita essa divulgação aí do índice para aquelas empresas que têm mais de uma unidade? Perfeito, Thiago. É por estabelecimento, né? Hoje é assim, mas a gente sabe que no passado não, né? No passado, tudo era atribuído de forma, inclusive, equivocada, né? Pela matriz, né? Da empresa. E imaginem só, né? Você com uma empresa que tem... A matriz é um escritório e aí você tem uma filial que é indústria. Então, quando você atribui os acidentes e mistura tudo num bolo só, você acaba majorando a folha do seu escritório, porque a gente sabe que a quantidade de acidente num escritório ela é muito menor do que numa indústria, né? Mas hoje sim, Thiago, hoje o cálculo deve ser considerado por estabelecimento. Eu queria te perguntar, acho que uma coisa que muitos têm dúvida, né? É aquela questão do número de ordem, que também influencia bastante aqui no cálculo do FAP. Cada um conhece por um nome, né? M-ordem, Nordem. Exatamente. A gente tem aí aquela, como se fosse uma fórmula mágica do DataPrev, da Receita Federal, que ninguém sabe muito bem como é calculada, né? Que é conhecido aí como Nordem, número de ordem, N-ordem, que nada mais é do que um ranking, né? É uma classificação que determina em qual posição a sua empresa está comparado às outras empresas do mesmo que não é preponderante, né? Então, não existe lá uma divulgação ampla de como você chegou a esse ranking. Você só consegue ver a sua posição comparado aos outros, mas não consegue ver os dados das outras empresas que estão nesse ranking. Então, quanto mais no primeiro local, mais próximo ao primeiro colocado do ranking você está, menor vai ser o seu FAP. Quanto mais para baixo do ranking você estiver, maior vai ser o seu FAP, né? Então, é uma comparação para que exista, né, essa diferença entre as empresas do mesmo segmento, né? Então, de nada adianta você investir em mais equipamentos de proteção individual se todo o seu segmento tem esse mesmo movimento, né? A sua posição no ranking ela não vai mudar, mas se você tiver uma distinção aí em investir em mais segurança de trabalho e os seus concorrentes, né, não investirem, aí sim a sua posição vai melhorar aí no ranking. Miriam, até indo dessa questão do ranking, da taxa de rotatividade, né, dos índices, uma dúvida bastante comum que surge aqui para nós, né, é como uma empresa pode ter o FAP bloqueado, né? O que é o FAP bloqueado e o que isso impacta no recolhimento aí do ano seguinte? Joia. Bom, o FAP bloqueado é o seguinte, é quando você teve um benefício na redução do seu índice do FAP, mas que por alguns fatores ele foi bloqueado. Então ele fica, né, quando o FAP bloqueado ele fica no índice de 1 ponto. Então se você foi beneficiado com um índice menor do que esse, mas tem morte, invalidez permanente ou uma taxa de rotatividade maior do que 75%, automaticamente você não vai se beneficiar. Você vai ter o FAP bloqueado em 1, que é o chamado FAP neutro, né? Porque quando você multiplica 1 pela alíquota RAT, vai dar ela mesma. Perfeito. E isso é um dos itens que a gente poderia realizar a contestação, né? Porque se a empresa tiver lá 76% de rotatividade e isso tiver equivocadamente constando lá no portal FAP Web, se ela tiver 74,9, se a gente contestar isso, ela vai reduzir, né? Ela vai ter o seu FAP desbloqueado, né?
É isso mesmo, Thiago. E tem outras coisas, né, que a gente analisa também, como já adentrando, né, já engatando aí, eu acho que uma outra pergunta, né, que muitos têm dúvidas, que é quais são os erros que costumam acontecer, né? Então, a gente tem aí duplicidade de benefícios, então, às vezes, teve um benefício previdenciário que depois o funcionário pediu, né, uma extensão do benefício, ele voltou para a empresa e depois acabou se afastando pelo mesmo motivo, então às vezes é contabilizado duas vezes. A gente tem massa salarial com valor errado, né? Massa salarial nada mais é do que o valor da folha de pagamento, como nós comentamos anteriormente. Temos acidente de trajeto considerado como acidente de trabalho, então isso já é claro, né, que acidente de trabalho não deve ser contabilizado. Temos Covid, né, aí já falando, adentrando no tema recente, que é a pandemia. Então, como nós estamos analisando aqui, vai ser analisado 2019 e 2020, a gente pega um ano de pandemia, e aí existem afastamentos por Covid sendo considerados, né, podem ser considerados como acidente de trabalho. É claro que isso, numa linha de frente de hospital, até faz sentido, mas imagina um escritório, uma indústria, ter um empregado com afastamento de Covid sendo contabilizado como acidente de trabalho. Então, tem diversas situações aí que a gente pode encontrar oportunidade de correção, Thiago. Não, eu só pegando essa linha ali, aproveitando, eu estou pensando lá na ponta já, né? Mas assim, qual é os casos mais comum de achar erro na revisão da folha? Eu sei que foi citado, né? Os acidentes que tem um impacto significativo, né? Nas contribuições. Mas que tipo de erros e que forma que se apura? É automatizada? Vocês têm já um software que vai lá e vai toda a base e já faz todo esse trabalho? Como é que é? Eu acho que isso é importante ouvir de vocês aí. A gente tem aqui uma situação em que a gente vai realizar um confrontamento, né? Esse confrontamento ele é feito com os dados que foram capturados no portal FAP Web, que é o portal ao qual divulga esse FAP, esse índice, anualmente, e também vai capturar os dados que foram base para esse cálculo, né? Porque quando você pensa no FAP, pode pensar como se fosse um grande algoritmo. Mês a mês, a empresa declara informações relacionadas à folha de pagamento, relacionadas às contribuições previdenciárias, e mês a mês essas informações são capturadas pelo portal. Ao final desse período, existe um processamento, né, desse algoritmo e é calculado qual será o índice para cada um desses estabelecimentos, incluindo também esses eventos que ocorrem, né? Então, os eventos lá B91, 92, 93, 94, que vão desde um afastamento comum até o óbito, né, de algum funcionário em função aí de algum acidente um pouco mais grave, isso é base para que exista esse cálculo, né? E esse cálculo ele pode estar utilizando bases equivocadas, porque nessa comunicação entre aquilo que a empresa declara e aquilo que o DataPrev captura, podem haver algumas inconsistências. E essas inconsistências, se não apontadas pelo próprio contribuinte, elas podem onerar mais o recolhimento mensal do próximo ano, né? Então, vou dar um exemplo. Se você tiver lá um evento que é contabilizado em duplicidade, o exemplo que a Miriam deu, né, de forma equivocada em 2 estabelecimentos. Ele é registrado na matriz, mas também é contabilizado na filial 2, por exemplo. Ele vai impactar de forma dupla, né, o recolhimento das 2 unidades da empresa. Então, isso acaba, muitas vezes, onerando o contribuinte e indevidamente, né, porque ele poderia ser objeto de uma contestação e poderia ser considerado somente uma vez. Só que esse prazo, Itelvino, é bastante curto, né? Nesse ano agora de 2021, o FAP ele foi divulgado no dia 30 de setembro, a empresa teve um mês para analisar esses componentes e mais um mês agora para fazer a contestação. No dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, o prazo de contestação ele está aberto. Então, imagina você lá, um departamento pessoal, uma unidade de recursos humanos, tendo que cumprir toda a rotina, né? Admissões, demissões, cumprimento de prazo, obrigação acessória, e ainda assim parar
para contestar esse índice que eventualmente pode ter alguma divergência, né? Então, o trabalho que a gente está oferecendo aqui, quem acessar lá o nosso site vai ter, na primeira página, né, o serviço de contestação, ele possibilita que a empresa traga essa tecnologia desenvolvida por nós para aplicar no seu estabelecimento, né, e provavelmente reduzir esse índice aí para o próximo ano. E o prazo termina, até que dia pode ir a contestação? Pode ser feito? Até dia 30 de novembro. Né? O prazo está curto. Se eu não me engano, é terça-feira. Exatamente. Terça-feira, dia 30 de novembro, é o prazo máximo para que a empresa possa realizar essa contestação. E a G-Capital vai realizar isso pela empresa, né? Então, a contratação do serviço, ela é um serviço digital em que a empresa adquire, nos manda essa documentação, né? E a gente faz todo o trâmite de contestação do FAP, de contestação do índice para a companhia, né? Entregando assim o benefício aí de redução desse índice. Doutor, eu acho que é uma pergunta que talvez muitos queiram saber, o número de colaboradores que vale a pena financeiramente, né, para realizar esse trabalho. E também se realizando o custo, vocês têm um honorário, claro, para realizar um trabalho, em que situação, se não fizer o trabalho, não teria custo, é isso? Seria a quantidade e como Perfeito. funciona? Perfeito, vamos lá. Normalmente, esse trabalho ele é mais válido para empresas um pouco maiores, né? Que vão ter mais impacto se a gente reduzir, por exemplo, 10% desse índice. Se for lá de 1,50 para 1,35, né? Isso vai ter um impacto para aquelas empresas que têm uma massa salarial maior. Consequentemente, são empresas um pouco maiores. A gente caracteriza aí empresas acima de 150, 200 funcionários, seriam aí as mais beneficiadas pelo trabalho de contestação administrativa do FAP. Tá? Esse ano a gente veio com uma proposta bastante agressiva, né? O serviço ele já está no segundo lote, são 2 parcelas de 690, uma no ato da contratação e a segunda somente se houver algum ponto a ser contestado. Independentemente do tipo da tributação, empresa no simples, no presumido ou real, vale a pena ou não? Empresas do lucro real ou lucro presumido, né? As empresas que estão no Simples Nacional, são pouquíssimas as exceções que realizam a contribuição aí do FAP. Ô, Thiago, ia fazer uma pergunta, porque não é só o benefício da contestação do FAP, né? A partir do momento em que a gente faz a contestação, a empresa pode contribuir com o FAP nulo. Explica um pouquinho para o pessoal como funciona isso. Perfeito. A própria resolução aí que determina, né, a possibilidade de contestação também determina que, enquanto esse FAP ele está sendo, entre aspas, julgado, né, porque, apesar de ser um processo administrativo, ele vai estar lá em avaliação, a empresa ela tem a exigibilidade suspensa, né? Então, significa que esse índice ele não é mais exigível, e isso possibilita para que a empresa realize lá a aplicação do índice nulo, que seria o índice 1, né, que multiplicado pelo RAT vai dar exatamente a alíquota RAT que a empresa declara. Então, pode ser aí também um benefício para aquela empresa, por exemplo, que teve lá um FAP de 1,9, né, veio um FAP muito elevado esse ano e quer ter um não desembolso imediato daquilo nas próximas competências de 2022. Então, ela declara o FAP nulo, aguarda esse julgamento e depois recolhe a diferença aí em 30 dias úteis. Acho que é importante mencionar, né, para todos aqui, que para fazer essa análise é bastante simples, né, a documentação necessária, né? Então, Etelvina, a documentação necessária, nós só precisamos do relatório RE, que é aquele documento da GFIP, dos anos de 2019 e 2020, incluindo os 13º salários. Então, com isso, a gente já consegue fazer essa análise aí por completo. Isso em arquivo digital, é isso, né? PDF, isso mesmo. PDF. Isso Eu mesmo. posso gerar um relatório PDF, os arquivos, e encaminhar para vocês extraem essas informações. Perfeito, isso mesmo. Então, só recapitulando aí, doutor, para ver se a gente entendeu direito aí.
Então, nós vamos analisar, eu tenho prazo até o final desse mês, de novembro, para fazer as contestações. Eu vou analisar, então, as empresas do lucro presumido e lucro real, que, de repente, são meus clientes. Vou analisar o número de colaboradores, é acima de 100 colaboradores, ou o volume da folha de pagamento, né, acima desse limite. E aí vale a pena fazer, então, uma análise ou não. Então, o custo que teríamos seria R$ 490 na primeira parcela, e em constatando que tem diferenças e tem um valor para ressarcir, paga-se mais uma parcela e busca-se as diferenças pagas a maior e também contesta o próximo, isso? Exatamente. O movimento mais interessante, Teovino, é que essa contestação ela ocorra todos os anos, né? Porque assim você vai tendo a possibilidade de cada vez mais reduzir esse índice. Porque esse julgamento aí por parte da Receita Federal, ele demora aí cerca de alguns meses, né? Podendo chegar até 1 ano e meio em média. Então, o mais interessante para as companhias é que tenham esse movimento de contestação administrativa do FAP anualmente, para que todos os anos elas possam ter a possibilidade de redução. E quando que eles divulgam o FAP para o próximo ano? Quando que sai a divulgação? Normalmente é no dia 30 de setembro, tá? É a data aí que, olhando aí os últimos anos anteriores, foi a data de divulgação do índice, tá? E esse ano a gente teve, de novo, né, uma questão bastante específica. Normalmente você tem o índice lançado e você tem só 30 dias para poder avaliar. Então, nos anos anteriores, agora em novembro, esse prazo já estaria extinto. Nesse ano aí, eles deram aí, entre aspas, uma colher de chá para o contribuinte, né? E deram 30 dias para análise dos componentes e mais 30 dias para contestação. Então, a gente tem aí 2 semanas ainda para finalizar o prazo da contestação, o que para nós aí é um tempo muito hábil, né? Para que a empresa possa fazer a contratação do serviço, nos enviar a documentação, a gente faz essa verificação via software, né, via ferramenta proprietária aqui da G-Capital e implementa isso, fazendo a contestação e acompanhando essa contestação até que exista aí a data de cessação, né, que seria a data final do julgamento dessa contestação. Miriam, indo mais nessa linha também, né, se a empresa contestou aí o FAP em 2020, por exemplo, a pergunta vale a pena ela contestar agora? Vale, com certeza, né, Tiago? Na linha que você falou, né? É importante que todos os anos haja a contestação, né? Porque, a não ser, é claro, né? Meu FAP já é meio, eu já estou contribuindo com o menor índice possível, então aí não cabe contestação. Mas a partir do momento que ele é maior do que isso, existe chance de ter algum erro no cálculo, né? A fórmula é bastante complexa, são diversos indicadores, então não é porque eu contestei ano passado que eu não preciso contestar esse ano. Não, eu devo, né? É direito meu contestar e pagar o que é certo na folha de pagamento. Já são tantas contribuições, não tem por que eu contribuir a mais do que eu devo, né? Perfeito, perfeito. E até resgatando um pouco aí do que a gente falou no início, né, para os participantes que ingressaram depois, uma pergunta aqui que é muito feita, né? Os afastamentos por Covid contabilizam no FAP da empresa? Tiago, essa aí é um tema que agora que a gente teve a pandemia, né? Teve bastante em alta, né? Muitos clientes com dúvida acerca desse assunto. Então, assim, vamos imaginar assim, logicamente, né? Se eu tenho um hospital, e eu tenho lá as pessoas de enfermagem, médico, que contraem Covid e tem um afastamento, até faz sentido ser considerado como um acidente de trabalho. Agora, no âmbito geral, não, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, e aí o meu funcionário teve Covid, não faz sentido ser um acidente de trabalho, né? Portanto, não deve ser considerado como acidente de trabalho. É um auxílio doença comum, é um benefício comum. Tiago, queres contar para o pessoal algum case de sucesso nosso? Com certeza, né? A gente teve um case aí que até vai ser enviado aí para vocês no material futuro, né? Um material que conta um pouquinho desse case, mas era uma empresa da construção civil, né? Então, essa empresa ela é nosso cliente de forma rotineira, né? Então, todos os anos ela contesta o seu índice FAP, né?
E no ano passado, né, em 2020, em plena pandemia, ela teve o resultado do FAP lá, que foi aplicado em 2018. E o FAP dela teve uma redução de 24%. Foi de 1,3190 para 1. E isso representou aí, em termos monetários, como ela era uma empresa maior, né, que tinha uma média de 50 milhões de reais por ano de massa salarial, é uma empresa mais robusta, impactou aí em 500 mil reais de oportunidade pelo simples fato de ter contestado esse índice, né? Quer dizer, se ela não tivesse esse movimento rotineiro, ela não teria esse benefício. E para ela foi muito favorável porque o benefício veio em plena pandemia, né? Então, tinham uma demanda mais retraída, tinham dificuldade de fluxo de caixa, a gente trouxe uma boa notícia que o índice foi analisado, teve o deferimento aí da contestação, teve a redução desse índice e o consequente crédito aí para que ela aproveitasse posteriormente aí nas próximas competências, né? Através de abatimento aí já direto dentro do E-Social. Veio em boa hora, né, Thiago? Exatamente, né? E na verdade esse é o real benefício do FAP, né? Quando você fala, mas Thiago, o que eu vou ganhar contestando o índice, né? Você vai ter a possibilidade de ter esse índice reduzido e, consequentemente, se esse índice for reduzido, aquele valor que você paga ao longo de 2022, ele também vai ser reduzido. Então, isso volta para você como se fosse um crédito, tá? Como se fosse uma restituição que será utilizado nas próximas guias. Bacana, bacana. E, Thiago, acho que uma dúvida, né, que muitos têm faço contestação na via judicial, faço na via administrativa. O pessoal tem dúvida, né? Acho que cabe esclarecer, né? Que quem opta muitas vezes por fazer pela via judicial é porque não tem o software, não tem o tempo necessário, né? A gente, esse ano teve um tempo um pouquinho mais prolongado, né? Os 30 dias ali para analisar e depois 30 para contestar, mas nos outros anos não foi dessa forma, né? Então, às vezes o Thiago pode detalhar mais, né? Mas a questão de que algumas empresas optavam antigamente pela via judicial por falta de mãos, né? Por falta de tempo, literalmente, para conseguir analisar todos os indicadores, toda a massa salarial, todos os benefícios, a tempo de protocolar a contestação. Fala um pouquinho melhor sobre isso para nós, Thiago. Perfeito. É exatamente isso, né, Miriam? Quando você fala do ano corrente, né, ou seja, do índice que vai ser utilizado em 2022, você tem um prazo para realizar a contestação administrativa. Então, você pode ativamente verificar esses componentes, e a G-Capital faz isso para os clientes, e faz a contestação, né? Elabora a contestação e acompanha esse deferimento. Então, é uma solução completa, né? Contratando o serviço, ela vai ter aí todo esse assessoramento na via administrativa, que é o caminho mais rápido, né? E menos custoso, porque você não tem custos processuais, você não tem muitas vezes um acompanhamento lá necessário de um advogado para responder primeira, segunda, terceira instância judicial. Na via administrativa isso fica mais facilitado e também vai tudo em confronto aí com a nossa expertise, né? A gente tem essa expertise já há 11 anos, trouxemos essa tecnologia já há 4 anos para contestação e esse ano é o ano em que a gente tem mais automatização do processo possível, né? Então, está bem interessante, a gente está tendo resultados muito positivos com as empresas que já contrataram. Já estamos no segundo lote, repito, né? Mas aqui em conversa com o Etelvino, a gente conseguiu um preço especial aí para os associados, manter o preço do primeiro lote. Acessem o link que vai estar no e-mail de vocês, para que consigam esse desconto, né, de 1.380 para 980, e com certeza aí as empresas que são um pouco mais robustas, com mais funcionários, vão ter excelentes benefícios aí com o serviço. Bacana. Etelvino, alguma dúvida? Não, eu acho que já foram basicamente quase todas sanadas. Os principais erros, acho que foram comentados alguns pontos, né? Não sei se tem mais alguns. Vocês gostariam foi colocado, né, os acidentes, eu acho que é o principal, né? E acompanhar aquele acidente, porque às vezes eu vejo que eu trabalhei em RH na época e eles colocavam uma coisa
na CAT uma coisa e aparecia depois uma outra, né? Ou eles sofriam um acidente e botavam lá aquele acidente de trabalho e não era. Isso tudo agravava, né? Onerava a empresa, né? Que hoje eu acho que é um dos maiores índices hoje que afeta, né? O encargo da pessoa jurídica. Eu não sei Sim, se tem mais alguns erros ou coisa que tem ali que influencia. nós tínhamos o temido CAT 4.0, né, onde os contadores, o pessoal da folha de pagamento transmitia as informações sobre o acidente de trabalho. E ali, assim como muita coisa, né, o CEFIP, muita coisa não tem atualizações, né? Então, você ia buscar um CID, ele não tinha todos os CIDs, você ia buscar determinada informação, ele não tinha. Então, você tinha que preencher o CAT 4.0 com o que você tinha de opção ali. E muitas vezes você enquadrava na mais próxima possível e não exatamente o que era, né? E além disso, né, toda a comunicação, né, lá do INSS com o próprio DataPrev, ela é muito manualizada ainda, né? Então isso acaba possibilitando uma quantidade imensa de erros de registro, né? A gente já pegou aqui casos de registros de acidente de trabalho de um funcionário que nunca fez parte do quadro da empresa e estava lá impactando o índice, né? Pegamos aqui registro de funcionários que foram afastados aí 2 vezes em menos de 60 dias, também contabilizando como 2 acidentes, o que é expressamente vedado aí pela normativa. Então, tem várias possibilidades que a gente pode realizar essa avaliação, essa verificação e contestar para que aquele evento, aquela ocorrência seja desconsiderada do cálculo. Hoje é eletrônico, então se tem o CAT eletrônico, ok, agora quando era papel, realmente só se olhando no papel, né, que estava escrito, para o que estava dentro do sistema, né? Então existia uma dificuldade grande, né? E não só isso, né, Teovina? Quando a gente fala em abertura de CAT, a gente sabe que ela pode ser aberta ou pela empresa, ou pelo médico, ou pelo sindicato. Então, imagina um empregado que vai lá no sindicato fazer a abertura da CAT, ou no próprio médico, né? O médico é mais incomum fazer isso, pode ser mais o sindicato, e aí, por equívoco, ele dá o CNPJ errado da empresa. Isso já é suficiente por si só. O doutor acho que comentou antes da duplicidade no caso de uma transferência de um colaborador de uma filial para outra, né? Então ele já tinha uma ocorrência na matriz, foi transferido para a filial, ele leva aquela ocorrência e penaliza duplamente, né? Exatamente, exatamente. São diversas possibilidades, né? O fato, de novo, trazendo aí o FAP como um grande algoritmo, essa complexidade na conta é o que cria essas possibilidades de divergência. Então, é um índice bastante complexo, tanto de se avaliar, como de se fazer a contestação, por isso que essa tecnologia que a gente traz aí, proprietária, consegue atender muito bem empresas de pequeno, médio e grande porte, né? A gente tem aí clientes, inclusive cotados em bolsa, de novo mercado, na B3, que realizam a contestação de forma rotineira, né? E essa mesma tecnologia que está lá sendo utilizada pelos grandes contribuintes também pode ser utilizada por empresas aí que são de mais pequeno e médio porte, né? Passamos aqui por diversas dúvidas, né? Diversos questionamentos. Tendo alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato aí com a federação para que a gente possa agendar uma reunião aí acerca, né, da contestação do FAP e tentar trazer esse benefício aí tanto para as empresas que vocês representam, como também para eventuais clientes, né? Eu sei que podem ter alguns contadores aí que estão nos assistindo, que tem lá uma gama imensa de clientes e que podem trazer também essa oportunidade aí de revisão do índice. Isso muito bem esclarecido aí, né, pelos representantes da G Capital, que é o início, né, de um trabalho, de repente, que a gente venha a trazer outros temas e outras discussões, que esse é o nosso objetivo, né? A federação uma das funções é informar, é trazer soluções e possibilidades com menor custo, né, para as empresas cujos profissionais representam, né, e executam os seus trabalhos. Então, deixar as considerações aí da Miriam, então, depois do Tiago aí, desse trabalho. Qualquer contador que tenha uma situação que ele vislumbra possibilidade de discutir, então entre em contato, a gente está repassando aí, né,
ao pessoal da G para tomar as medidas e se aprofundar no assunto e colher a documentação e os procedimentos necessários. Bom, primeiramente quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui reunido com vocês, esclarecendo todas essas dúvidas e reforçar o convite, né, para que contestem o seu índice, criem, né, a rotina de todo ano contestar, porque é direito seu. É direito seu e já tem muita contribuição, já tem muito tributo para ser recolhido, então vamos reduzir a folha de pagamento aonde a gente pode. Agradeço aí também o convite, né? Agradeço pelo evento, convido aí também a todos a acessarem aí o link que vai ser encaminhado, tendo alguma dúvida, não hesitem em procurar a federação para que a gente possa atendê-lo aí da melhor forma e não deixar, né, essas contribuições e o índice FAP principalmente afetar o lucro da sua empresa ou dos seus clientes, né, e pagar exatamente aquilo que é devido, nenhum centavo a mais. Então, essa é a nossa proposta aí e mais uma vez agradeço aí a todos e uma boa noite. Então, muito obrigado quem nos acompanhou, quem assistiu e está aí à disposição. Um grande abraço para você, Tiago, Miriam. Obrigado pelas palavras, muito esclarecedor e até a próxima oportunidade.